Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do W2Wcast. E eu tô mais uma vez aqui, um ano depois, recebendo a minha best, minha W, Bruna Inkel, maravilhosa, para mais um episódio do W2Wcast. Bru, o que te traz aqui novamente? Então, estamos aqui, renovamos o Master, então estamos aqui novamente, Master Best. Temos muitas novidades para compartilhar. Muitas. E quero começar falando primeiro sobre o seu crescimento. Estamos indo para uma clínica nova, com vista nova, espaço novo, tudo novo. Você tá aí no meio de uma obra nesse momento. Estou. E quero falar um pouquinho nesse início sobre a tua jornada de crescimento até a decisão de ir para um espaço maior e melhor. Então, ali no espaço que eu estou até hoje, né, até o momento... Maravilhoso, por sinal, que nos ele é serviu muito até esse presente momento, que a gente foi muito feliz ali. Por 5 anos ele me serviu muito, muito, muito bem. Foi um espaço ali que eu criei, assim, realmente com muito carinho, assim. Toda vez que eu entro nele, até hoje, eu me emociono ainda, né? Eu entro e falo assim, cara, isso aqui é meu, eu que construí. Então, só que depois e por causa dele, ele que permitiu esse novo passo, né? Muitas coisas foram vividas ali. Muitas coisas. Então, eu comecei ali nesse espaço atendendo os procedimentos de micropigmentação e remoção a laser. Então, há 5 anos, eu comecei com esses serviços, né? Associados à sobrancelha. E nesse meio tempo aí, nessa meia jornada, eu fiz a minha pós em estética avançada, né? Eu sou farmacêutica de formação. Precisei fazer essa pós para trabalhar com a remoção a laser, para ser a minha própria responsável técnica. E já utilizei ela ao meu favor, né? Porque eu sempre amei a área da beleza como um todo. Então, sempre me encantou, né? Trabalhar com beleza, trabalhar com rejuvenescimento. Então, eu aproveitei, né, a pós que eu precisava fazer e já comecei a trabalhar na área. Então, eu já estou há praticamente 3 anos trabalhando com os procedimentos de harmonização facial. E agora senti essa necessidade aí de dar um passinho a mais, porque... até aquele dia que tu foi lá na clínica com a Bela, com a Lana, já estava um espaço muito pequeno, né? A gente já começa a se bater, a gente já começa a se esbarrar. Então, é uma coisa que eu venho percebido já de um ano pra cá, assim, eu já tô bem agoniada. E chegou o momento, e graças a Deus não vai ser pra muito longe, vai ser inclusive pro mesmo andar. Lá, continuarei no Black, que é um edifício que eu gosto bastante de trabalhar. Ali tem uma localização bem boa, estacionamento, enfim. Eu só vou mudar de sala. Então, eu vou sair da sala 814 para 808. Várias pessoas falam 808 é um bom número. Então, assim, vou para um lugar melhor. Com vista mara, minha sala tá ficando incrível. Então, a obra já tá aí acontecendo a todo vapor. E acredito aí que até o final desse mês, agora de julho, a gente já esteja de... endereço novo. Ô, Bru, eu te acompanho, nós estamos juntas aí alguns anos caminhando, né? E foi uma caminhada até essa tomada de decisão de ir para um espaço maior que acompanha o teu resultado, que acompanha o volume de procedimentos hoje mais completos que estão acontecendo. Tu gostaria de falar um pouco dessa jornada de crescimento? Assim, o que foi acontecendo, migrando da sobrancelha para harmonização, para o line skin também, que é um procedimento hoje mais invasivo, consequentemente mais transformador, consequentemente também mais caro, mas o que aconteceu? Antes de falar de procedimento, acho que na Bruna, nos últimos 2 anos, acho que eu te acompanho muito mais de perto, mas que essa expansão, ela acompanha o crescimento da Bruna, né? Que antes fazia uma coisinha ou outra ali, meio que apaixonada, porque dá pra olhar pra Bruna e perceber que ela trabalha com beleza. Tipo, ela tá sempre maravilhosa. Mas o que aconteceu na Bruna que veio junto nesse crescimento da clínica? Então, como eu estava falando antes, né? Eu sempre fui muito apaixonada por essa questão da beleza. Já fiz curso de maquiagem com 18 anos. Não trabalhei com isso, mas uma coisa que eu sempre gostei. Então, conforme eu fui trabalhando e eu fui crescendo, seja na sobrancelha, seja ali trabalhando com remoção a laser, eu fui sempre buscando por mais, né? Eu nunca fiquei na zona de conforto.
né? Então, mesmo podendo. E isso é uma coisa que eu amo e admiro na Bruna, porque ela poderia estar na zona de conforto e nunca esteve. Eu falo, por que é que essa maluca está fazendo todas essas coisas? Então, também não sei. Meu marido me pergunta isso todos os dias. Ele fala, muito bom. É paixão fica total. Em casa cuidando da tua família, mas eu gosto, não adianta. Paixão, não adianta, paixão. Assim. Eu sempre falo que eu não sei ser só mãe. Eu sei ser mãe, eu sei ser esposa, eu sei trabalhar. E tu, então, eu sou feliz é uma mãe assim. melhor, por isso, né? E eu sou feliz assim dessa forma, né? Então, eu gosto muito do que eu faço e amo muito o que eu faço. Então, todo esse crescimento, ele vem realmente de eu gostar do que eu faço. Porque eu acredito que se fosse uma coisa que eu não fosse apaixonada, realmente, eu não precisaria, eu não estaria fazendo isso. Mas é uma coisa que me faz feliz, é uma coisa que transformar a vida de outras mulheres me faz muito feliz. Então, isso que sempre me motivou a querer mais, a crescer, a querer estudar outros tratamentos, outras possibilidades, a sair realmente dessa zona de conforto, porque eu sempre percebi que eu podia entregar mais. Eu sempre cheguei no momento assim de que eu via, esse resultado aqui já não está mais me satisfazendo, então o que eu posso a mais, o que eu posso entregar a mais? Então eu sempre busquei novas técnicas, novas tecnologias, algo que pudesse me diferenciar realmente ali, né, do que já está sendo feito no mercado ali da estética mesmo. Então desde a sobrancelha, né, eu sempre busquei a mais e agora não vai ser diferente, né, não é diferente. Então eu sempre que eu posso busco outros resultados, outros procedimentos e vou além com as minhas pacientes, né? Então, né, que tu falou agora da questão do Line Skin, é algo que eu consigo realmente entregar a mais e transformar a mais um resultado que muitas vezes a gente não consegue com o que a gente tem ali de procedimentos não invasivos, né? Botox, bioestimulador, enfim. Então, eu consigo realmente entregar um resultado melhor para a paciente. Além de nunca estar na zona de conforto, eu admiro a Bruna, sempre falo que ela é uma CDF. Tudo ela pega, aplica e faz e sempre entrega mais que o combinado. E uma das coisas que hoje eu acredito que te descola das outras profissionais, eu tenho um palpite, mas eu quero ouvir de você, ter justamente esse procedimento, ter essa eu acho que precisa de coragem, precisa de ousadia para fazer um procedimento assim mais invasivo que gera um resultado tão magnífico. Eu estou na beira para derreter o meu rostinho, trazer uma carinha nova. E eu gostaria que tu falasse, eu acho que esse é o que te descola e te diferencia, a ousadia de fazer algo mais invasivo, de ir mais além para entregar uma coisa extremamente diferente. E eu gostaria que tu falasse desse procedimento. O que te fez buscá-lo? Para quem não entende o que o que é esse Line Skin que a gente tem falado, o que ele gera de benefício, de transformação, por que você buscou ele para entregar esse trabalho para as mulheres? Então, tem algumas queixas, né? Por exemplo, cicatrizes de acne, aquela flacidez ao redor dos olhos, rugas que já estão muito profundas, que a gente tem uma certa limitação com os tratamentos que a gente tem, né? Seja com tecnologia, seja com toxina botulínica, seja com bioestimulador, com preenchedor, a gente tem uma certa limitação. A gente consegue excelentes resultados, só que chega um determinado momento ou um determinado grau de envelhecimento da pele que a gente não consegue mais ir além, né? Então, a gente tem que... Consegue uma melhora, mas não consegue a gente não consegue aquele resultado, talvez, que a paciente espere. Tem paciente que, por exemplo, ela vai no teu consultório, mas, na verdade, o que ela quer é um lifting cirúrgico. Então, a gente sempre tem que alinhar as expectativas. Só que quando a gente fala de pele, né, eu consigo entregar além. E esse além eu consigo entregar com Line Skin. Então, o que é o Line Skin, né? O Line Skin é um peeling profundo, né? Que ele vai atingir uma camada mais profunda da pele, ele vai promover uma renovação completa dessa pele. Então, literalmente a gente arranca fora aquela pele envelhecida e vem uma pele nova no lugar, né? Por isso que ele é um resultado tão expressivo e a gente consegue
diferenciar de outros procedimentos. Por exemplo, assim, a paciente ela está extremamente incomodada com essa flacidez ao redor dos olhos, ela já tem algumas linhas que o botox já não tira mais, né? Aquele craquelado que passa a maquiagem, né? Detesta aquele resultado, se não passa fica ruim, se passa fica ruim, né? Já chega a um certo ponto que o incômodo é muito grande. Eu falo dos olhos porque é a região que mais incomoda normalmente, né? Mas a gente pode utilizar o Line Skin para tratar principalmente cicatrizes de acne, rugas profundas e essa flacidez, né? E manchas também. Mas na região dos olhos, por exemplo, a gente não pode colocar bioestimulador. A gente trabalha com fio, mas não tem um resultado assim tão bom. Preenchedor a gente tem que dosar muito. Então, quando a gente trabalha com Line Skin, a gente literalmente remove aquela pele que está envelhecida, a gente consegue trazer esse resultado transformador. Por quê? Estímulo de colágeno, a gente vai estimular colágeno. Preenchedor, a gente vai colocar ali embaixo uma base pra gente ancorar ali aquela pele. Só que quando a gente trabalha com Line Skin, a gente literalmente traz colágeno novo, fibras elásticas novas, então a gente consegue, a gente dá um reset naquela pele. É diferente da gente tratar o que tá velho. A gente renova ela por completo. Nossa, muito bom. Então a gente não existe assim, não é um meio termo, né? A gente literalmente renova o que está envelhecido. A gente tira aquela pele velha e vem uma pele nova no lugar. Ô, Bru, a partir de qual idade é indicado? Para que mulheres, que tipo de pele é indicado esse tratamento? Então, não existe uma idade mínima, existe queixa. Tá. Né? Então, por exemplo, tem pacientes muito jovens, com 30 e poucos anos, que ela tem muita flacidez na região de olhos, principalmente quem é muito clarinha, olhos claros, porque essa paciente está o tempo todo no sol, franzindo os olhos, né? Então, é uma área que ela craquela muito fácil. E, normalmente, os fototipos muito baixos, as peles muito branquinhas, essa pele, ela envelhece mais rápido. Ela envelhece mais rápido. Então, é uma região que incomoda bastante. Cicatriz de acne, que vem daquela adolescência, né? Que tem o rostinho todo marcado de cicatriz de acne e manchado também, porque a acne, além daquele afundamento que causa na pele, ela tem também manchas, né? A causa hiperpigmentação daquela cicatriz, daquela acne. Então, a gente pode tratar essa cicatriz. Então, não existe uma idade. Uma paciente de 20 e poucos anos, ela é apta a fazer um Line Skin porque ela tem cicatriz de acne na pele. Então, não é por idade, é por indicação. Entendeu? Se ela tem a pele, um olho com flacidez, uma pele com cicatriz de acne, uma pele muito manchada. Então, é a indicação que vai estabelecer se ela pode ou não fazer o Line Skin. Ô, Bru, qual que é a diferença daquele peeling de fenol que foi proibido para o Line Skin? Na verdade, diferença prática e de resultado não tem nenhuma. Né? O que aconteceu? O fenol ele foi proibido, né, por uma intercorrência absurda que teve, né? Eu falo absurdo, não vou entrar nos detalhes, mas foi erro de tudo que é lado. Então, o fenol foi proibido e desde então ele não é mais utilizado, né? O que a gente utiliza no lugar do fenol? O Atacoroton, que é o ácido tricloracético. E ele chega na mesma camada, porque assim, o que a gente tem que pensar? Para a gente ter essa renovação completa da pele, a gente tem que chegar numa camada profunda. Então, não pode ser um peeling superficial, um peeling médio. Ele não vai trazer essa renovação que a gente precisa. A gente precisa realmente de um ácido que chegue na camada mais profunda da pele para promover essa renovação completa. Então, o ATA, ele chega nessa mesma camada que o fenol chegava. Por isso que a gente tem esse resultado tão expressivo. E qual que é a diferença? Porque todo mundo se apavora quando vê aqueles vídeos do fenol, que sai aquela máscara do rosto depois de 2 semanas. Né? Qual que é a diferença? O peeling de ATA, a gente faz ele segmentado, a gente não faz o rosto todo de uma vez só, né? E muitas mulheres às vezes se queixam só da região dos olhos. A gente pode fazer em uma região só, não tem problema nenhum. Só que qual que é a diferença? No terceiro dia, a gente já tira a máscara. Então, aquela máscara não fica seca, não fica de tirar depois de 2 semanas. Por quê? A gente evita infecção. Tá. A gente evita vários problemas que podem acontecer daquela máscara ficar grudada no rosto. Então, a gente não tem essa coisa feia. Então, com 3 dias, aquela máscara, ela já é retirada. É uma máscara que ela fica umedecida o tempo todo nas bordas
horas, então facilmente ela é retirada no banho e aí já tá aquela pele nova vindo. Então já quando sai a máscara, a gente já consegue perceber os resultados. Claro que a pele tá um pouco inchada, tudo é normal, né? Tá edemaciada, mas a gente já consegue ver aquela pele lisinha ali embaixo. Então, tirando a máscara com 3 dias de procedimento, a gente já consegue disfarçar com as pomadas. As pomadas elas já têm uma tonalidade que se assemelha à tonalidade da pele, então a gente consegue passar ali na região dos olhos, por exemplo, ou na face e disfarçar bem. Então não fica aquela crosta feia durante 10, 12 dias, como ficava o fenol antigamente. Essa era a minha próxima pergunta, que é sobre quanto tempo é necessário se afastar da rotina para... Por exemplo, eu produzo muito conteúdo, a maioria de nós produz muito, né? Tá sempre em evento, trabalha muito, atendimento ao público. Como é que na rotina essa recuperação? Então, eu tenho pacientes que são muito tranquilas, que no dia seguinte já tá trabalhando, né, bota óculos ou não se importa de ficar a máscara na região da face, testa, enfim, não tem problema nenhum, seguem trabalhando na sua rotina normal. O que eu sempre peço, né, se for dias ensolarados, sempre, né, tomar cuidado de sair do carro com chapéu para não pegar sol nesses primeiros dias, né, a gente tem uma rotina ali do Line Skin de ficar 40 dias sem exposição direta ao sol, né, com todos os cuidados, a gente botando chapéu, botando óculos, não tem problema nenhum. Então, tem pacientes que no dia seguinte já estão com a rotina normal, tá? Eu só peço questão de treino por causa do suor, até a máscara cair, até passar aquela fase inicial de cicatrização ali, em torno de 7 dias, não treine, tá? Só para não levar nenhuma sujeira ao rosto, essa questão, mas trabalho normal. Com cerca ali de 3, 4 dias que já começa a passar as pomadas, já dá uma boa disfarçada na região, mas maquiagem a gente espera mais um pouco, né? Maquiagem na região do peeling, ali em torno de 30 dias mais ou menos, na região do peeling. Por exemplo, se você fez só olhos, pode maquiar o restante do rosto e ali passando as pomadas já disfarça super bem. Tá? Mas isso aí depende de cada pessoa. Tem gente que no dia seguinte tá com a sua rotina normal, tem gente que já tem mais vergonha, não gosta de sair de casa com a máscara, acha feio, as pessoas vão olhar. Então tem essa questão individual ali de cada paciente, mas via de regra não tem problema nenhum. No dia seguinte já pode continuar. Tá, e Bru, se eu fiz o procedimento agora, quando eu preciso fazer novamente? Qual que é o tempo de duração? Como que funciona? Então, o peeling, se ele chegou na camada correta que a gente precisa, né? Porque isso tudo ele é um procedimento muito delicado, né? Então, a gente tem que entender do que tá fazendo e ver a resposta da pele. É quase como se fosse um feeling, né? Da gente fazer ali o procedimento e chegar na camada que precisa. Então, se ele fez essa renovação que é necessária, quanto tempo depois? O tempo da pele envelhecer de novo, né? Porque a gente volta essa pele uns 8 a 10 anos, mais ou menos. Nossa. Então, a gente precisa que essa pele passe pelo processo de envelhecimento novamente para craquelar de novo naquele ponto, né? Então, a gente... tipo assim... Tem pessoas que vão se incomodar, sei lá, em 5, 6 anos. Tem pessoas que só daqui 10 anos vão fazer de novo. Depende. Ele é bem duradouro. Ele é bem duradouro. Ele é bem duradouro. E eu falo, sempre é um casamento com o paciente, né? Line Skin é casamento com o paciente, porque é um procedimento delicado, é um procedimento que requer um cuidado pós bem intenso. A paciente volta na clínica algumas vezes para fazer retorno, para ver como é que tá a cicatrização. Então, é um procedimento realmente diferenciado, né? Por isso que as pacientes perguntam, eu já tô tão cansada porque eu já fiz tanta coisa e não muda, eu não vejo resultado, eu não quero mais investir em uma coisa uma promessa. Eu sempre falo, não é uma promessa, né? Porque ele é realmente transformador. Ele é totalmente diferente de tudo que a gente já trabalha hoje em dia. E eu trabalho com tudo isso também. Então, eu posso dizer que ele realmente é diferente, né? Eu trabalho com botox, eu trabalho com bioestimulador, eu trabalho com todos os procedimentos de harmonização. Então, quando eu falo que ele é transformador, é porque a gente consegue entregar muito mais do que os outros procedimentos entregam. O que tu tens pra dizer para as mulheres que se incomodam com a pele e constroem, muitas vezes têm medo de fazer esse procedimento? Claro que só, talvez, essa tua fala, né, de transformador de verdade, rejuvenescedor de verdade, ele é impactante de verdade, diferente de todos os outros procedimentos. O que hoje, para as mulheres que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, o que você tem a dizer
para essa mulher que se incomoda com a aparência da sua pele e tem medo de fazer um procedimento mais invasivo? É o que eu sempre falo, né? O resultado que a gente quer, muitas vezes, depende de uma decisão, né? Quando a gente se incomoda ao ponto de não conseguir mais olhar para aquilo, eu acho que esse é o momento, né? Tem gente que tem medo, às vezes, da dor, tem gente que tem medo do pós, do resultado. O que eu falo em relação à dor? O procedimento ele é feito totalmente com anestésico, né? Então, tem o desconforto da aplicação do anestésico, depois vai sentir uma leve ardência. Não zera a dor, mas é uma leve ardência. É como se fosse um peeling superficial. Vai sentir uma ardência de leve e tá tudo ok. E depois que vai passando o efeito anestésico, é isso que vai sentir, né? Mas tem algumas queixas que a gente só consegue com um procedimento realmente mais invasivo, que vai atravessando alguma barreira. E se aquilo é uma coisa que realmente incomoda, é essa barreira que ela precisa ultrapassar também. Qual foi o caso mais especial que tu fez? Eu acho que foi a minha mãe. Eu achei que era. Mas... Como que foi com ela? Ela é muito vaidosa. Olha, assim, foi o resultado mais transformador que eu tive, mas também foi o resultado mais desafiador que eu tive, porque a minha mãe tem uma pele muito fina, minha mãe já fez fenol. Então, há 20 e tantos anos atrás, ela já fez o fenol no rosto todo. Então, dela foi, assim, um cuidado bem criterioso, porque ela realmente tinha uma pele muito fininha. Mas foi o resultado, assim, mais incrível que eu tive, porque hoje em dia, tu olha, a pele dela é completamente diferente. Ela tinha aqui uma flacidez bem importante, né? Que o nosso rosto, durante o processo de envelhecimento, ele normalmente envelhece pra frente e pra baixo, né? Então, ela tinha uma sobrinha de pele aqui que tava enrugadinha, assim, como se fosse uma esponjinha, sabe? Então, aquilo ali sumiu, tá lisinho. Né? Tá lisinho. E hoje a gente estruturou o rosto dela todo com ácido hialurônico, depois aqui na região posterior, fizemos outros procedimentos, harmonicar, botox, enfim, fizemos um monte de coisa. Hoje ela tá assim com alguns anos a menos. Querida. Mas as pacientes assim que mais relatam normalmente a flacidez de pálpebra. Ela fala assim, meu Deus, Bruna, a minha vida mudou assim depois. Passar maquiagem, tudo, né? Porque é uma área que incomoda muitas mulheres. É a área que eu mais faço, né? A área de olhos. Mas a gente pode fazer no rosto como um todo. Ô, Bru, eu não sei se pode falar, mas pode falar valores? Pode. De tanto a tanto? Como que funciona o rosto inteiro, áreas? O Line Skin a gente faz ele segmentado, né? Então, normalmente a gente divide o rosto em 3 regiões. Por quê? Quando a gente faz ele de forma segmentada, a gente tem um controle do pós muito melhor. Porque a gente tem que tomar cuidado. É uma pele nova que tá ali. É uma pele que tá exposta. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ter infecção de herpes, uma infecção bacteriana, uma infecção fúngica. Então, quando a gente trabalha por etapas, a gente tem um pós mais tranquilo, né? E se qualquer intercorrência vem acontecer, a gente tem um controle muito melhor dessa intercorrência. A gente rapidamente consegue resolver. Sempre vai ser em 3 etapas, então. Mesmo que a pessoa queira fazer o rosto inteiro, se ela quiser vai ser fazer 3 o rosto etapas. inteiro em 3 etapas. Então, assim, ele por região, ele tem um valor de R$4.800. Ele, no full face, o rosto todo, é R$13.000, o protocolo dele de full face. Ótimo. Então, a gente, quem opta por fazer o rosto todo, né, a gente reduz um pouco o valor para a paciente poder fazer. Aí, a gente, em um intervalo ali de 10 dias, a gente consegue fazer cada etapa. A gente faz uma etapa, 10 dias outra etapa, 10 dias outra etapa. Legal. Em 30 dias faz o rosto inteiro. Rosto todo. Legal. Bru, deixa teu perfil. Vou deixar. Pra quem ficou curioso, ir lá no seu perfil olhar os resultados e para que as mulheres que estão nos ouvindo possam acompanhar o teu trabalho. Então, E a clínica nova, e todos os outros procedimentos. Com certeza, esse mês de julho aí tem... Nossa, tá bem tumultuado. É clínica nova, é viagem, não sei o quê. Mais ou menos assim. Mas o meu perfil é brunainkel.clinic no Instagram. Né? Lá tem tudo pra vocês verem sobre Line Skin, sobre outros procedimentos que eu amo fazer. E é isso. Bru, obrigada pela tua presença aqui. Eu desejo que muitas mulheres passem por lá e sejam iluminadas e renovadas e cuidadas por ti. Que a Clínica Nova seja muito, muito, muito abençoada. Amém. E que tu sempre tenhas esse brilho nos olhos e essa paixão para cuidar das pessoas, que é o que eu acredito que faz
toda a diferença e que permite que mais e mais e mais mulheres cheguem na tua vida. Estamos juntas. Muito obrigada. Obrigada. Mais um ano. Mais um ano. Pra você que está nos ouvindo, vai lá clicar no perfil da brunainkel.clinic. Conheça o trabalho dela, coisa mais maravilhosa. Tem os dedinhos dela aqui nesse rostinho também. Um beijo, até o próximo episódio.